Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. O nosso painel aqui, eu sou Matheus, sou fundador do LiveCoins. O nosso painel aqui, ele tem muito a ver com uma das ideias por trás que motivou Satoshi Nakamoto a criar o Bitcoin, que é o uso do Bitcoin como dinheiro, como pagamento entre pessoas e empresas. Todo mundo aqui leu o white paper? Bom, quem leu o white paper percebeu ali que, primeiro de tudo, o Bitcoin é um trem difícil pra caramba, é complicado. Se eu tentar apresentar o Bitcoin para minha avó através do white paper vai ser bastante difícil, ela não vai entender, ela vai se deparar ali com curvas elípticas, SHA-256, criptografia, então é bastante difícil. Mas tem uma coisa que Satoshi fez com muita genialidade no white paper, que é um título ali em letras garrafais que define o Bitcoin com poucas palavras, que é o Bitcoin sendo um sistema eletrônico de pagamento peer-to-peer. Um pouco mais abaixo, a gente tem a motivação que por trás do Bitcoin, e Satoshi explica ali que o Bitcoin ele foi feito para ser uma alternativa aos sistemas de pagamento que existiam na época, ou seja, sem a necessidade de uma entidade central. Então, o Bitcoin se traduz em um sistema soberano, independente, que traz liberdade para a gente, né? Permite a transferência de dinheiro entre duas partes, sem a necessidade de um banco, sem precisar da bênção do governo. É sobre isso que a gente vai falar aqui, como que os comércios podem fazer isso, como que as empresas podem fazer isso. E eu vou começar aqui fazendo pergunta para o pessoal. Vou começar aqui com o grande Diogo, da GoBTC. Diogão, hoje em dia todo mundo faz pagamento com Pix, né? O pessoal vai para uma empresa e paga ali com cartão de crédito. E é fácil, é simples. Por que que as empresas devem aceitar Bitcoin? Bom, vamos lá. Primeiramente, muito obrigado aqui pela oportunidade de estar nesse palco. Eu estava conversando antes ali com o meu parceiro, e existem algumas formas de a gente falar e convencer, né, as pessoas a aceitar Bitcoin. Mas hoje eu não venho falar de técnica aqui, eu venho falar com o coração. Aí, que a princípio ele está batendo forte agora, hein? Mas, se a gente estuda um pouco de história, a gente entende que a humanidade, muitas vezes, ela percorre o caminho do mal, né? Então, quantas situações a gente não viu o ser humano escravizando os próprios seres humanos, né, nossos irmãos? Só Deus e os próprios negros sabem como foi difícil, né, o momento da escravidão, onde os navios negreiros eram que conduziam esse movimento horrível, que durou tantos anos. E por isso, depois de muito tempo amadurecendo, conversando com muita gente que deseja aceitar Bitcoin, não sabe, não ouviu aquela palavrinha certa, né? Hoje em dia eu falo para ele, cara, Bitcoin é protesto. É sobre isso. O Bitcoin não é somente sobre transação rápida, sobre você ter um dinheiro forte, ter um dinheiro, um patrimônio que vai valorizar, que na verdade ele vai ser o mesmo, né? O que se valoriza é a moeda fiduciária. E por isso, depois de tantos anos vivendo na pele mesmo, só vivendo disso, eu percebi que sim, Bitcoin é um protesto. Por quê? Porque as moedas fiduciárias, na minha humilde concepção, é um novo modelo de escravidão. A impressora, como diz meu parceiro que está ali, de dinheiro, ela é um poder forte demais para não ser usado. Eles vão usar a todo momento. E esse é o modo que eles têm de nos escravizar. E por isso que queria agradecer, tem muita gente da GoBTC aqui, que é um movimento, não é um projeto, uma empresa, é um movimento, né? E, olá galera, eu até queria ver, né, se, né, vocês concordam comigo, né? Eu queria pedir para vocês pedir e gritar GoBTC, tá? 1, 2, 3. Tá fraco, vamos de novo? 1, 2, 3. GoBTC! Vamos mais uma vez, bem forte agora, Matheus. Você também grita? 1, 2, 3. GoBTC! É isso. É por isso que as pessoas devem aceitar Bitcoin, porque a gente está cansado da escravidão. E liberdade, agora é uma questão de honra, né? Liberdade ou morte. Legal, bacana. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Por que aceitar Bitcoin? Eu acho que ele já falou tudo que precisava falar, né? Ainda mais esse movimento com a galera aí. O que a gente vai falar depois disso, né?
Muito bom, parabéns. Legal. Bom, para quem não sabe, a GoBTC é uma empresa fundada pelo Movimento, né, criado pelo Diogo, que promove a adoção e aceitação de Bitcoin em diversos estabelecimentos aí ao redor do Brasil. Então, ele faz um trabalho que eu acho extremamente importante de educação, né? Qualquer empresa e comércio que quer aceitar Bitcoin, ele vai ali e ensina essa pessoa a aceitar Bitcoin. Acrescentando algo à resposta dele, eu vejo que por que aceitar Bitcoin? Porque primeiro você vai ter exposição ao ativo que mais valorizou na década, né? A gente tem empresa aí como BlackRock, Tesla comprando Bitcoin, por que a gente vai ficar sem? E tem muitas pessoas que não compram Bitcoin, às vezes porque está travado ali com o dinheiro já está, já está definido para pagar as contas e não sobra dinheiro, às vezes, para investir em Bitcoin. Então, aceitar Bitcoin é uma forma de ter exposição a esse ativo. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para Madu. Como que eu faço isso, Madu? Decidi ter uma empresa, decidi aceitar Bitcoin. Como que eu começo? Vamos lá. Eu acho que existem várias maneiras de aceitar Bitcoin hoje, mas existem duas coisas que eu vejo, principalmente aqui no Brasil. Na verdade, uma coisa que, principalmente aqui no Brasil, a gente tem, que é pelo fato de a nossa moeda ser tão desvalorizada, a gente prefere guardar do que usar o Bitcoin no dia a dia. Então, a gente pensa, caramba, eu vou usar o dinheiro fraco e vou guardar o dinheiro forte. Então, para que eu vou usar Bitcoin? Só que eu acho que todo mundo que está aqui, e provavelmente todos vocês que estão aí também, acreditam que o Bitcoin é inevitável. A gente sempre acaba expressando isso de alguma maneira. Não, o Bitcoin vai dar certo, ele vai acontecer, ele é inevitável. Só que existem dois pontos. Como é que a gente pode fazer? Existem dois pontos, né? O Bitcoin, ele é inevitável porque ele, por si só, já possui uma série de características de dinheiro e de moeda que fazem ele forte. Só que existe o outro ponto. Como é que eu vou fazer algo ser inevitável se eu não trabalho para que isso seja inevitável? Então a gente não precisa fazer mais nada. Não preciso falar mais nada, acabou. Acabou minha fala. Mas a gente precisa trabalhar, de alguma maneira, para tornar o Bitcoin inevitável. É aquela coisa que você vê que tem tanto potencial, só que às vezes ela precisa de um empurrãozinho. E o empurrãozinho é a gente. E é por isso que a gente precisa trabalhar para aceitar Bitcoin. E como a gente pode fazer isso? Eu acho que a maneira mais fácil, e aí falando de casos práticos, é simplesmente um cara, ou uma empresa, enfim, principalmente um local físico, que quer aceitar Bitcoin, ele pode simplesmente criar um QR Code e colocar ali na loja dele e falar assim, eu aceito Bitcoin aqui. E quem chega lá querendo comprar em Bitcoin, fala assim, caramba, eu tenho uma wallet Lightning, eu tenho uma wallet on-chain, eu posso comprar com Bitcoin aqui. Só que uma coisa muito interessante que eu estava refletindo quando a gente estava discutindo sobre essas perguntas é que, de uma certa forma, não basta só a gente querer aceitar Bitcoin e a gente fazer algo para que isso aconteça. A gente precisa também que o próprio Bitcoin, a própria rede, os desenvolvedores, eles criem soluções para isso. Porque as carteiras e as empresas, e eu falo isso, como já me apresentaram, falo isso como alguém que trabalha dentro das plataformas principais, das exchanges, das carteiras. Você não tem como criar uma solução se ela já não existe no Bitcoin. Então, por exemplo, uma coisa que facilitou a criação, a aceitação de Bitcoin como moeda foi a Lightning Network. Só que mesmo a Lightning Network surgindo, a gente ainda teve uma série de atualizações que precisaram ser feitas. Hoje, você só usa um QR Code Lightning estático ou um endereço Lightning de e-mail, que é o Lightning Address, porque os desenvolvedores trabalharam para isso. Você precisou primeiro ir de um modelo on-chain para depois um modelo Lightning. Nesse modelo Lightning, você passou pela LN URL, que foi a forma que os desenvolvedores descobriram de conseguir fixar um QR Code, porque quem aí usa Lightning sabe que antigamente, até hoje, na verdade, você pode criar invoices que elas possuem um prazo para terminar, ou elas possuem um valor. Você precisa colocar um valor na sua invoice, você precisa
se você já usou uma vez, você não pode usar novamente. Então, como é que eu vou fazer um comerciante, por exemplo, botar um QR Code estático, se esse QR Code não é estático? Ele não vai ficar o tempo inteiro disponível ali. Então, a gente precisou de soluções para isso. Foi aí que veio a LNURL, foi aí, e a partir da LNURL, que surgiu o Lightning Address, que é uma forma de facilitar ainda mais a aceitação de Bitcoin. Quem já usou Lightning sabe que o endereço é um endereço gigante. Ou então você precisa criar uma invoice com o valor que você vai pagar. Com o Lightning Address, é como se fosse o Pix. E aqui a galera já falou do Pix. Quem é brasileiro, que está aqui, sabe que o Pix, de uma certa forma, ele foi a maior inovação do Banco Central para pagamentos aqui no Brasil. Só que a aceitação do Pix, ela foi de uma maneira arbitrária. Caramba, se eu não aceitar Pix, e aí, como é que o meu negócio vai se sustentar? Então, a solução para isso, que inclusive foi criada pelo André Neves da Zebed, que é um brasileiro, foi criar o Lightning Address, que é um endereço de Lightning que parece um e-mail. Então, isso já facilitou os pagamentos em Bitcoin. Então, entendo que não é só uma vontade nossa de aceitar Bitcoin e fazer isso. Se eu não tiver as ferramentas necessárias e se eu não tiver uma rede que suporte esse tipo de pagamento, eu nunca vou conseguir fazer. Porque ninguém faz milagre, né, também, né? Então, a gente precisa que as coisas evoluam para a gente evoluir junto. E falando um pouco de como você pode aceitar, cara, hoje tem uma série de formas de você fazer isso. Então, por exemplo, a gente tem um dos patrocinadores aqui, que é a Trute, que você pode comprar e receber cashback. Você tem a Sets Capital, que o Saulo vai falar depois, que, cara, você pode comprar uma passagem de avião e eles te dão cashback em Bitcoin. E você pode pagar isso em reais. É diferente, por exemplo, da Bitrefill, que também é uma solução que você pode usar Bitcoin, só que você precisa pagar em Bitcoin para poder receber cashback em Bitcoin. A Blink Wallet também possui uma série de ferramentas para isso. Para quem não sabe, a Blink ela é a antiga Bitcoin Beach Wallet. Então, toda a infraestrutura da carteira foi pensada exatamente para atender as necessidades dos comerciantes em El Salvador. Então, não foi algo tirado da cabeça dos desenvolvedores da Blink. Eles literalmente chegaram nas pessoas e perguntaram o que você precisa. E a comunidade foi lá e fez a carteira e falou assim, eu preciso disso. Então, hoje a Blink tem API no WordPress, no BTC Pay Server. Então, qualquer site, inclusive, que esteja baseado no WordPress pode aceitar Lightning, pode aceitar pagamentos em Bitcoin com a API da Blink. E trazendo... A Blink é meio que uma solução para comerciantes e pessoas universal, né? Ela está em vários países, exceto nos Estados Unidos, porque eles têm uma regulamentação muito ruim para poder aceitar de uma maneira muito fácil isso. E até tem essa questão, né, que talvez não seja o ponto de tratar aqui nesse painel, mas também existe toda uma série de questões de regulamentação. Mas trazendo aqui para o Brasil, a gente também tem soluções da Brasil Bitcoin que você pode, e isso é um grande problema que a gente tem no Brasil, a gente ainda tem muita gente e muito lugar que não aceita Bitcoin. Então, como que eu, um Bitcoiner, posso viver de Bitcoin no Brasil, sendo que eu chego num lugar e eles não aceitam? Então, existe uma solução também que a gente desenvolveu para isso, que é que você pague com a moeda que você quiser, mas eu sugiro que seja preferencialmente em Bitcoin, tá? Não vamos aí usar shitcoins, para poder pagar Pix em qualquer lugar que aceita Pix. A outra pessoa, ela não precisa necessariamente receber em Bitcoin, ela recebe em Pix. Porque, assim, também, de uma certa forma, a gente quer evangelizar, a gente quer fazer o mercado acontecer, mas eu gosto muito também de ressaltar que a salvação é individual, né? Ah, beleza, vou usar meu Bitcoin aqui, mas se o cara quiser usar o Pix, ele usa, depois ele converte, depois ele baixa qualquer coisa. Então, hoje, existem uma série de soluções graças às empresas que proporcionaram isso. Hoje já não é mais tão difícil aceitar Bitcoin, basta literalmente você querer, só que a gente precisa entender que ocorreu toda uma jornada para que isso acontecesse. E ela não é só uma jornada das empresas, não é só, tipo, às vezes existe muito questionamento. Por que empresa tal não aceita Bitcoin? Por que empresa tal não faz isso? Mas existe toda uma série de, principalmente se tratando aqui de Brasil, de regulamentação, de usabilidade, a gente precisa focar muito nisso também, na usabilidade do usuário e também do desenvolvimento do Bitcoin Core. Então, às vezes as pessoas falam, não, eu sou a favor que a ossificação do Bitcoin, que nada se atualize no Bitcoin.
Tá, mas então você não é 100% a favor da inevitabilidade do Bitcoin, porque para ele acontecer, ele precisa de soluções para pessoas. Talvez você não queira gastar seu Bitcoin e está tudo bem. Eu, por exemplo, não gosto. Acho que a maioria aqui não quer gastar seus Bitcoins, mas a gente está aqui na Satisconf hoje, eles só aceitam o Bitcoin. E aí, você vai fazer o quê? Você vai ficar sem comprar as coisas? Você vai ficar sem comer? Então, de uma maneira, querendo ou não, livre ou forçadamente, você vai precisar fazer o Bitcoin acontecer. Então, para que ele seja inevitável. Então, você vai precisar se render a esses sistemas de pagamento, por exemplo, ou se você não quer se render a algum que já tenha, você vai ter que criar o seu próprio sistema de pagamento. Muito bom, Madu. Gostei demais da resposta. Eu concordo com o que a Madu falou, assim, no respeito de a pessoa ela ser soberana e instalar aplicativos que permitem ela receber Bitcoin diretamente. Né? Hoje em dia, quando uma pessoa pesquisa na internet como aceitar Bitcoin no estabelecimento, ela vai encontrar diversas ferramentas e plataformas ali. Mas algumas não são soberanas. Ela talvez vai depender de uma empresa terceira, ou seja, quando o cliente for fazer o pagamento vai para uma empresa e depois a empresa vai descontar uma taxa e depois vai repassar o valor para o comerciante. Então, eu acho que a forma certa é a pessoa instalar uma carteira que promova que ela receba o Bitcoin direto. E outra coisa que a Madu falou que é importante é sobre as pessoas não quererem pagar com Bitcoin. Isso é comum também. O Bitcoin está aí subindo, batendo recordes essa semana. As previsões dos analistas são que ele alcance 100 mil aí esse ano ou no ano que vem. E, pessoal, para que a pessoa vai querer gastar Bitcoin, se o Bitcoin vai subir? Quem aqui quer gastar? Quase ninguém levantou a mão. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Saulo, que tem um pouco a ver com isso. Quais os incentivos que os comerciantes e as empresas podem oferecer para o cliente para que eles paguem com Bitcoin? Claro, claro. Consegue me ouvir bem? Legal, legal. É um prazer estar aqui falando sobre como aceitar Bitcoin como pagamento para comerciantes. Não era a nossa ideia principal quando a gente fundou a Sites, quando se tornou um propósito meu e da minha família. A ideia era levar Bitcoin para a economia. E chegou um ponto que meus amigos e próximos que estavam fazendo parte dos testes falaram, tá, mas e aí, eu acumulei esses sites aqui, o que é isso, mano? Qual é o valor disso? O que eu faço com isso? E me veio uma sacada, conversando com o Diogo a respeito do projeto da GoBTC e do case que provavelmente todo mundo aqui conhece de Rolante, que não adianta a gente ter uma economia circular, né? Uma cidade como Rolante, em que a gente consegue pagar de hospital a cartório em Bitcoin, sendo que continua existindo a possibilidade de pagar em real. E, de acordo com a lei de Gresham, você vai gastar o seu real, você não vai gastar o seu Bitcoin. Você vai acumular o seu Bitcoin. Você sabe que o Bitcoin tende a se valorizar ao longo do tempo, enquanto o seu real tende a perder valor ao longo do tempo. E daí a gente veio e entendeu que, na verdade, o processo vai acontecer o uso do Bitcoin para aqueles que não entendem ainda o valor do Bitcoin. E aí que entrou essa sacada em que a gente entendeu que, para fechar esse ciclo de economia circular, a gente não precisa só aceitar Bitcoin, ter a melhor UX do mundo e ter várias formas, autocustódia, não custódia, com um terceiro, via QR Code, via IN Address. Tudo isso é bacana, adiciona ao projeto, mas o mais importante é como é que a gente consegue inserir Bitcoin na região de uma forma mais rápida, mais prática, em que as pessoas que estão tendo esse acesso ainda não entendem do valor. Daí sim, esse Bitcoin vai começar a circular na economia, porque eles não sabem ainda que esse Bitcoin tem que ser guardado e não gasto. Então, a gente montou a Sites, e aí, respondendo a pergunta, né, quais são os principais incentivos que você pode dar para aceitar Bitcoin na sua economia? Dê Bitcoin. Pegue a compra que foi feita no Pix, no cartão de crédito, pegue parte sua verba de marketing, está inserida no seu produto, em vez de gastar tudo com Google ADS, com Facebook ADS, que você paga por clique para tentar vender para esse cara, põe R$100 ali nas Sites, vai vir um cara mostrar um QR Code, você paga para ele. Você está investindo na sua comunidade diretamente, você pega um valor que você vendeu, que você gastaria com marketing, está no preço do seu produto, e dá de volta para o seu cliente em Bitcoin. Muito provavelmente vai ser o primeiro Bitcoin que esse usuário recebeu na vida. Ele vai lembrar da sua marca para o resto da vida. Eu entrei, teve meu primeiro Bitcoin, meus primeiros satoshis, porque eu recebi do Zé da Coxinha, que eu comprei e ganhei isso. Não sabia qual era o valor disso, acumulei 1000 satoshis, fui lá e troquei por uma coxinha. E esse cara, ele tem uma interface agora que é super simples, e dá o cashback como um instrumento de fidelidade. Para quem é comerciante aqui sabe que é muito mais barato você vender para um cliente, vender mais para o mesmo cliente do que captar um cliente novo. E a gente cria essa comunidade circular, né?
muito inspirada no movimento da GoBTC e do Rolante. Então, o que a gente quer fazer é simplesmente quebrar 3 barreiras. Uma delas é a tecnologia. Tem diversas iniciativas, das mais seguras, das menos seguras. A gente pede um nome e um e-mail para associar o seu cashback de uma forma que você consiga controlar e retirar depois. Então, a gente quebra a barreira tecnológica. Você não precisa saber como setar um nó na Lightning Wallet, como montar o seu próprio nó. Se você eventualmente chegar a um ponto que você se interessou a chegar a esse degrau de maturidade, bacana, vai para lá. É isso que a gente quer, mais gente apoiando, mais gente tendo suporte, educando a comunidade local. Mas eu quero simplificar ao máximo. Você mostra um QR Code exatamente como você mostraria um cartão de fidelidade, e agora você tem Satoshi. Eu tenho um Bitcoin. Porra, vi um vídeo da Madu no Facebook. Eu tenho um Bitcoin. Deixa eu ver o que é isso aqui. Para que serve? Por que tem valor? E a gente começa a criar essa educação de baixo para cima. Existe uma estatística que é absurda, gente. A gente aqui é privilegiado, mas 60% da população brasileira vive de pagamento em pagamento. Eles não têm R$1 em poupança. Eles, na verdade, são endividados. Eles vivem com débito no cartão de crédito, com o financiamento do carro. Como é que eu vou querer que essa população toda invista em Bitcoin? Se eles conseguirem um extra, eles não vão comprar Bitcoin, eles vão comprar o CDBC que o cara do banco está vendendo para ele. Ou vai comprar o jogo do tigrinho, em que, na verdade, ele está indo para um caminho completamente contrário. Então, primeiro, a gente quebra a barreira da tecnologia. Segundo, a gente quebra a barreira monetária. Você não precisa ter dinheiro para investir em Bitcoin, você recebe isso como uma forma de benefício de comprar no carinha da coxinha. Aí o cara do barbeiro fala, tem um cara ali ganhando cashback, então vamos lá, vou dar também. Aí o cara da coxinha olha, eu posso cortar o cabelo naquele cara e ganhar mais cashback. Bacana, vou lá. E a gente começa a criar essa economia circular que em um estabelecimento pequeno ajuda o outro. E essa economia começa a girar e esse usuário que não entende do valor ainda, ele vai querer usar esse Bitcoin por algum produto que ele vê valor. Que não é o Bitcoin ainda. Ele vai trocar pela coxinha, pelo cartão, pelo cabeleireiro, esse Bitcoin continua girando na economia. A gente tem um case que é super bacana, a gente rodou no interior da Bahia, Itajuípe, tem 23 mil habitantes, a gente distribuiu R$6.000 de cashback lá. Uma ação só para testar um primeiro modelo de negócio. O que aconteceu? Eles não entendiam esse valor, a gente não tinha a opção ainda de usar o cashback como forma de pagamento para esses parceiros. Hoje, vale R$26.000. Então, os comerciantes investiram 6 mil em marketing, não foi para o Google, não foi para o Facebook, ficou no bairro deles. Hoje tem 26 mil. Esses caras vão gastar de novo com eles, vão gerar valor naquela economia local e vai se tornar circular. Então, a gente quebra 3 barreiras de novo. Tecnologia é simples, é fácil, é SaaS. Money, você não precisa de dinheiro extra, você ganha isso como benefício, algo que você não vê valor, então você vai sentir a vontade de gastar por um produto. E 3, você não precisa entender do valor do Bitcoin, você vai entender isso ao longo da sua jornada, em que você vai passar a comprar a sua coxinha, era R$10, você recebeu 1.000 satoshis, você comprou de novo, o Bitcoin subiu, agora você não recebe mais 1.000 satoshis, você recebe 500, porque o Bitcoin vale mais. Bacana, os cashbacks valorizaram, eu estou ganhando mais, eu posso comprar uma coxinha agora que eu não poderia antes. E o contrário também, o Bitcoin caiu, todo mundo aqui, quem já passou por um bear market? Bem-vindo. Eles vão entender que agora a coxinha que ele compra R$10 não vai dar 1.000 satoshis, vai dar 2.000. Que bacana, eu vou acumular mais Bitcoin porque eu sei que ele vai subir depois. E a gente deixa isso fácil. E é um degrau, ele tem a autocustódia nossa, ele pode tirar, ir para a IN dele, e as coisas vão girando dessa forma, de uma forma fácil, leve. E a gente consegue educar a população. Se a gente for depender de apenas os brasileiros que já têm condições de investir, a gente está falando de uma população muito pequena, um nicho muito pouco. A gente tem que, na verdade, difundir isso para todo mundo, formar eles e instruir eles de que existe uma ferramenta que eles conseguem se libertar dessa escravidão que foi criada nova, que é baseada em real. Você trabalha para receber real e o governo vai lá e imprime mais daquele real, seu dinheiro não vale nada. Qual é a diferença disso de trabalhar pelo almoço na época da escravidão? Muito pouco. Se você for um cara fora da curva, você consegue sair desse sistema, investir em ativos, mas também precisa de educação financeira, é difícil. Então a gente quer dar uma ferramenta para eles, convido todos vocês a olharem um pouco a sites com carinho. Inclusive, a ideia é justamente trazer um conceito muito próximo da GoBTC. A gente trabalha, tem uma sinergia enorme, que é você, que é Bitcoins da sua região, leva a galera para cadastrar na sites, põe R$100, põe um adesivo na porta e simplesmente baixa o aplicativo. Ele agora consegue receber pagamento em Bitcoin e cada venda que alguém vinha mostrar um QR Code, ele vai injetar Bitcoin naquela economia local. E vai ganhar com isso toda vez que alguém que ele trouxe para o ecossistema receber cashback. A gente acredita numa empresa de economia circular e compartilhado. Então, se você chama seu amigo, você ganha comissão pelo cashback dele. Você é uma empresa, deu cashback para 1.000 pessoas daquela região, elas começaram a engajar e ganhar cashback no seu concorrente, você ganha comissão pelo cashback que seu concorrente está dando, e todo mundo ganha, porque você está gerando bitcoins naquela economia circular passa a ser impulsionada pela valorização do Bitcoin e pela educação financeira dos seus usuários.
Então, respondendo a pergunta, qual é o melhor incentivo que você pode dar para receber pagamento em Bitcoin? Dê Bitcoin para ele gastar contigo. Muito bem. Eu também tenho essa política de não querer gastar Bitcoin, né, igual a maioria aqui deve ter, mas eu já fui assim atraído pela promessa de um desconto, né? A empresa dava 15% de desconto com pagamento em Bitcoin, então eu aproveitei aquele desconto ali. Eu quero compartilhar aqui uma história para vocês sobre a importância de empresas aceitarem Bitcoin e vou falar assim muito do ponto de vista de mídia, né? Teve um momento, acho que foi em 2020 ou 2021, que a Tesla anunciou que comprou Bitcoin e passou a aceitar Bitcoin como pagamento. Aquele ali, na visão do Livecoins, na minha visão, foi um dos momentos mais importantes da história do Bitcoin, tanto no Brasil como no mundo, e eu vou explicar o porquê. Tentar fazer aqui rapidamente, porque nosso tempo está acabando. Antes da Tesla fazer isso, o Bitcoin ele só aparecia na mídia de forma negativa. Globo, UOL, Infomoney, qualquer site de finanças no Brasil só falava mal do Bitcoin. E todas as vezes que eles precisavam falar quais eram os casos de uso do Bitcoin, eles citavam que o único caso de uso do Bitcoin era a Silk Road, ou seja, o único caso de uso de pagamento com Bitcoin era um mercado clandestino de venda de entorpecentes. Também. Exatamente. Então, assim, a mídia, a grande mídia, tanto no Brasil como no mundo inteiro, ela chegava para falar de Bitcoin só sobre golpe. Alguém perdeu dinheiro, a empresa quebrou, era isso. E para falar para o que o Bitcoin servia, só servia para aquilo. Bancos no Brasil também viam o Bitcoin com maus olhos. Se você fizesse uma transação e identificasse lá no TED, no DOC como Bitcoin ou cripto, você corria um grande risco da sua conta ser bloqueada. Lá fora era assim também, Forbes, CNBC, qualquer site falava mal do Bitcoin. Aí veio a Tesla, anunciou a compra de Bitcoin e passou a aceitar Bitcoin, mesmo que por um breve período. Depois daquilo ali, as empresas tinham um novo caso de uso para falar do Bitcoin. O caso de uso principal do Bitcoin, o maior caso de uso do Bitcoin, não era mais a Silk Road, era a maior empresa do mundo. Essa empresa aqui está aceitando o Bitcoin. Então a gente precisa falar disso aqui de uma forma diferente. Depois disso, a Globo criou uma seção específica para falar de Bitcoin dentro do Valor Econômico. A Infomoney criou uma parte específica para falar de Bitcoin. Money Times, aqui no Brasil e no mundo inteiro. E a gente também viu um movimento de grandes empresas, grandes bancos, começarem a criar soluções de pagamento com Bitcoin. Então, hoje você compra Bitcoin dentro do Nubank, você compra ETF de Bitcoin no Itaú, você consegue fazer pagamento de Bitcoin dentro do PagSeguro do UOL. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem como que é importante as empresas aceitarem Bitcoin, né? Isso endossa o Bitcoin, faz o Bitcoin ganhar mais reputação, mais autoridade, e os sites eles não vão mais poder falar que o Bitcoin só é usado em mercado negro. Então, compartilhando essa informação com vocês, do ponto de vista de mídia, como que a gente viu isso? Afinal de contas, antes desse fato, a gente não tinha nenhum concorrente, por exemplo. A gente era um site de nicho que escrevia notícias sobre Bitcoin e era só a gente que falava. Depois disso, a partir disso, todo mundo agora fala de Bitcoin. E fala bem, inclusive. É difícil achar alguém falando mal de Bitcoin. Eu queria fazer um adendo. Na GoBTC, você entra no site gobtc.com.br, lá tem um botão, que é o botão ativar, de consultoria grátis. Lá, empresas do Brasil inteiro vêm através do site para receber uma consultoria grátis. Então, cada empresa tem um setup diferente de como receber Bitcoin. Inclusive, se alguém aqui tem uma empresa, ou até mesmo é um empreendedor, é um autônomo, quer entrar no site, lá no BTC Map, para ficar lá no mapa, vai lá e se inscreva. Tá? A gente está dando vários prêmios, sorteios também. A nossa visão, hoje em dia, nosso objetivo, na verdade, era levantar São Paulo lá em cima no ranking, deixar lá nos top 3. São Paulo é muito fraco ainda. Primeiro é Rolante, depois Ilha da Madeira, depois Porto Alegre. São Paulo tem um potencial enorme. E lá, felizmente, a gente tem recebido grandes corporações, institutos. É muito louco, porque vem desde o cara que é um designer que está começando, até institutos, corporações que querem aprender mais sobre isso. A gente tem grandes surpresas rolando lá dentro. Nossa forma é consultiva e voluntária, então usufruam, enquanto a gente ainda tem braço para atender cada um. E a gente lançou também agora lá o programa Acelera, que é o programa que a gente quer acelerar a adoção no Brasil, botar o Brasil realmente no top 1 do mundo aí, onde a gente está financiando pessoas como essas que estão aí, que trabalham, dão a vida pelo Bitcoin, e não recebem R$1 por isso.
O que é a GoBTC? No final das contas, a gente é a equipe de marketing do Bitcoin, né? Não tem. Então, nós somos ela. E também, eu queria deixar para vocês aqui um recado muito importante, que utilizem a SATS, vai lá, baixa, estressa o aplicativo, manda um feedback para ele, xinga ele, meu, tá ruim isso aqui, não estou entendendo. Né? Essa é a oportunidade de construir algo agora, a gente construir, edificar coisas sólidas. Mesma coisa, a Blink. Cara, vai lá, utiliza, estressa. Vocês têm alguém aqui com uma porta aberta para conversar, sabe? E para a gente construir algo sólido para o futuro. O momento é agora, não vai ser no ano que vem. O usuário pode fazer o withdrawal dos satoshis que ele recebe na Sats Capital e colocar na Blink, né? E aí ele fala assim, eu quero vender esses satoshis. Aí ele vai lá e envia para a Brasil Bitcoin. Exatamente. Na Sats a gente tem um moto que é a gente distribui Bitcoin, a gente não tira de Bitcoin mais. Então, você quer sacar da Sats, ou você paga em Bitcoin, ou você paga um invoice para você mesmo, e daí você faz o que você quiser. Você quer trocar por shitcoin brasileira, você quer trocar pelo jogo do Tigrinho, apostar no bet, é seu Bitcoin, ele não vai expirar nunca, você tem controle total dele. O que a gente faz e quer fazer com a ajuda de todos vocês é trazer mais e mais empresas para poderem aceitar Bitcoin, para darem Bitcoin como forma de fidelização para os seus usuários. E é super simples. A gente decidiu não focar em nenhum lucro, a gente basicamente divide parte do nosso ganho de spread com o cashback dos usuários, com os próprios estabelecimentos dando cashback, com os usuários que convidaram os amigos para participar desse ecossistema e com os vendedores distribuídos, pessoas que gostam do projeto e que querem trazer e bitcoinizar a sua região. A ideia é fazer isso de uma forma distribuída. O nosso trabalho, o nosso forte é construir uma plataforma que é simples o suficiente para que a minha avó consiga ir na farmácia, que ela tem que comprar um remédio de pressão alta todo mês, e simplesmente comprar agora pelo site, porque ela pega e gera um cashback que ela pode deixar para os netos dela. Eu vejo amigos meus mais velhos contando, minha avó juntou um monte de dinheiro embaixo da cama, me deu, não valia nem uma bicicleta. Aí eu fico imaginando, imagina uma avó juntar um monte de satoshi e deixar isso para a próxima geração. Cara, começa num degrau acima do que eu comecei. E foi assim que a Sats começou, é assim que a Sats surgiu, e é esse o convite que eu faço para vocês. Visita o nosso stand, a gente está dando cashback para toda compra no evento. Se comprou, pagou em Light, recebe 5% pela BIPA, 2% pela Sats. Comprou na Sats Marketing, vai lá com a gente, processa o pagamento, não deixa não de receber. Tem muito dinheiro lá para ser distribuído, muito satoshi para ser distribuído pelo pessoal. Tudo bem? Bom, pessoal, esgotou nosso tempo aqui. Mais uma vez eu quero agradecer todo mundo pela presença. A gente tinha mais coisa para falar, então a gente vai ficar disponível ali fora para poder tirar dúvidas. Eu acho que a mensagem principal aqui é essa, né? A aceitação do Bitcoin por empresas e comércios é extremamente importante para a rede. A gente recomenda fortemente que vocês incentivem a aceitação de Bitcoin, seja onde vocês forem. Chegou ali no açougue, pede o açougueiro, recomenda ele que ele aceite Bitcoin, vai ser bom para ele tem bons motivos, né? Vai estar recebendo um ativo que tem muita chance de valorizar. É super importante para a rede isso. Eu dei o exemplo da Tesla e eu acho que daqui a pouco a gente vai ver mais empresas aceitando Bitcoin. A próxima eu não sei qual que vai ser. Pode ser a Microsoft, o Google, não sabemos. Mas isso vai partir de pessoas como esses três que estão promovendo esse tipo de adoção. Está no título do white paper, está na introdução do white paper. É o sonho de Satoshi que o Bitcoin seja usado como moeda. E eu acredito que no futuro o Bitcoin vai ser uma tecnologia tão transparente como a internet e a eletricidade. A gente vai usar no dia a dia e nem vai perceber que está usando. É isso. Muito obrigado. Querem deixar alguma... Valeu, gente. Obrigado, Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Secret Society.